Passador novo de slide, agora sim, agora eu fiquei chique, dá até para colocar aqui no bolso, ó, chique demais. O problema é eu colocar no bolso, esquecer de devolver e levar para o outro curso. Bem, vamos lá. Então, pessoal, vocês podem estar se perguntando, poxa, o Eduardo está falando de modalidade licitatória, mas ele não está falando de planejamento? Sim, eu estou falando de planejamento, porque a modalidade licitatória ela é escolhida em que momento? Ainda no planejamento da contratação. Não é? Quando eu vou escrever o edital, eu ainda estou no planejamento da contratação. E para escrever o edital, eu preciso selecionar qual será a modalidade licitatória. Quais são as modalidades licitatórias trazidas aí pela nova lei de licitações? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Eu quero fazer uma comparação com o que a gente tem nas leis antigas. Né? Então, assim, nessa figura aí, eu demonstro de forma global como funciona a contratação nas leis antigas. Então, uma contratação pública, em regra, ela vai ser feita por meio de uma licitação, foi o que a gente viu aqui hoje cedo. Não é? Quando eu vou fazer uma licitação com base nas leis antigas, quais são as modalidades licitatórias que eu tenho? Convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão. Essas 5 modalidades licitatórias estão na 8666. E como eu disse para vocês, a posteriori, foi criada uma 6ª modalidade licitatória chamada pregão. Pregão está na Lei 10.520, pode ser feito de forma presencial ou eletrônica. Se a gente parar para analisar hoje, situação atual no Brasil inteiro, eu arrisco dizer para vocês que mais de 90% das licitações acontecem em qual modalidade? Pregão. Pregão tomou conta do mercado. O pregão eu utilizo para aquisição de bens e serviços comuns. Tomou conta do mercado. Só que nós temos a regra, que é licitar, e nós temos os casos excepcionais, que são os casos de contratação direta. Artigo 17 da 8666, licitação dispensada. Artigo 24, licitação dispensável. E artigo 25, licitação inexigível. Independentemente da forma que eu vou adotar para fazer a contratação, ao final, eu vou estabelecer uma relação jurídica entre a administração contratante e uma outra pessoa que é contratada. E é essa relação jurídica que nós chamamos de contrato. E esse contrato, na maioria dos casos, é um contrato administrativo, que é um contrato regido pelo direito público. Então, é assim que se dá a contratação pública com base nas leis antigas. Olhando essa mesma figura, como é que vai ficar com a lei nova? Assim. Tá? Com a lei nova, acaba o convite, acaba a tomada de preços, e nós teremos uma nova modalidade, teremos não, já temos, né? A lei já está vigente, chamada diálogo competitivo. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês no artigo 25 da nova lei. Tá? Aí a pergunta que surge é, então quer dizer que eu não posso mais fazer convite, nem tomada de preços? Pode sim. Pode, porque a 8666 ainda está vigente até 31 de março de 2023. Então, enquanto a 8666 ainda estiver vigente, ainda será possível fazer convite à tomada de preço. A partir de 1º de abril de 2023, sinto muito. Aí só 14.133, só essas modalidades que estão aqui. Todo mundo entendeu? Tá? Então, esse é o panorama. E as contratações diretas? Também temos na nova lei. Artigo, só que ela mudou a ordem. Artigo 74, licitação inexigível. Artigo 75, licitação dispensável. Artigo 76, licitação dispensada. A gente vai falar aqui, a gente vai tratar disso aqui no nosso curso também. Tá? Vocês fazem muita contratação direta aqui? Mais ou menos?
Vocês sabem que eu falo sempre assim, em contratações diretas, são ressalvas legais, né? Aí a gente pensa o seguinte, em caráter excepcional eu vou fazer contratação direta. Vocês sabiam que no governo federal tem muito mais contratação direta do que licitação? Já sabiam disso? Se vocês entrarem no painel de compras do governo federal e puxarem, não por valor, mas puxarem por número de processos, tem um resumo. Esse painel de compras é muito bacana, ele faz um resumo das contratações feitas pelo sistema do governo federal. Quanto de volume financeiro, quantidade de processos, por modalidade licitatória. Hoje, o governo federal ele faz mais processos de contratação direta do que processos de licitação. E se a gente parar para analisar, é bem provável que muitos órgãos também façam isso. Porque a gente faz muito processinho de dispensa por valor. Não sei se vocês já pararam para analisar, mas a quantidade de processos é muito grande. Aqueles processinhos, vou comprar pilha, é um processo. Vou comprar isso aqui, outro processo. Os processinhos pequenininhos. Então, tem muito processo de contratação direta. Outro ponto aí importante da nova lei no que se refere a modalidades licitatórias. Isso aí não fui eu que falei. Eu, mais uma vez, vou me remeter ao Renato Fenilha, lá, subsecretário de Gestão do Ministério da Economia. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, nós queríamos fazer com a nova lei o que fizemos no, acho que é no RDC, ou no RDC, se não me engano. Ou na lei dos estatais também é a mesma coisa, que é o seguinte, não precisa ter nome para as modalidades licitatórias, é licitação. O que vai mudar uma licitação da outra é o critério de julgamento e o modo de disputa. Então, na verdade, quando eles começaram a escrever essa nova lei, a ideia é que não teria concorrência, pregão, não. Vamos fazer uma licitação? Qual vai ser o critério de julgamento? Menor preço, técnico e preço. Qual vai ser o modo de disputa? Aberto, aberto e fechado. É isso que mudaria uma licitação da outra. Só que houve lobby muito forte e aí acabaram mantendo as modalidades, principalmente por causa da nomenclatura pregão. Né? Queriam manter a nomenclatura pregão. E mantiveram. Só que sabe o que aconteceu? Concorrência e pregão são praticamente idênticas na nova lei. Como é que é a concorrência na 8666? Presencial, concordam? Na 8666 só presencial. A concorrência na 8666 é presencial. A concorrência na 8666 é disputa fechada, ou seja, não tem fase de lances. A concorrência na 8666, eu habilito primeiro e julgo depois. Não é assim que funciona na 8666? Sabem como é que é a concorrência na nova lei de licitações? É eletrônica, pode ter fase de lances e a habilitação vem depois. Ou seja, igual o pregão. Tá? Então, aí eu gosto muito de citar esse amigo meu, que é o Rafael Sérgio de Oliveira, que ele fala o seguinte, a nova lei apregoou a concorrência. Quase não tem diferença entre concorrência e pregão na nova lei de licitações. É isso que a gente tem. Então, na nova lei de licitações, todas as modalidades licitatórias, já falei isso para vocês, artigo 17, né? Começam pelo julgamento das propostas, ou melhor, pela etapa competitiva, que pode ser aberta em fase de lances ou fechada, ou combinada, a gente vai falar sobre isso. Depois, o julgamento que é feito pela administração em relação àquelas propostas, e só depois vem a habilitação. Só tem um ponto interessante da nova lei, que copiou, inclusive, o RDC. É o que eu chamo de inversão de fases flexível. O que é isso? A regra é a habilitação no final. Mas, se a administração quiser, ela pode puxar a habilitação para o começo, desde que isso seja justificado. Tá? Então, em todas as modalidades licitatórias, pregão, concorrência, a habilitação, em regra, é no final. Qual é a vantagem de fazer a habilitação no final? Qual é a grande vantagem de habilitar no final? É que, no final, eu já sei quem é a empresa mais bem classificada. Então, eu não preciso habilitar todo mundo. Eu só olho o documento de habilitação da primeira. Na concorrência da 8666, sabe o que é chato na 8666?
é que eu tenho que fazer a habilitação primeiro. Se aparecerem na concorrência 20 empresas, eu vou ter que abrir documento de habilitação das 20 empresas, examinar cada um dos documentos, decidir se vai ser habilitada ou inabilitada. Aí, se eu inabilitar alguma empresa, aquela empresa vai entrar com recurso, eu tenho que suspender a sessão. Não é assim que funciona na concorrência? Eu suspendo por 15 dias úteis, que são 5 dias para as razões, 5 dias para as contrarrazões e 5 dias para julgamento. Olha quanto que eu perco na concorrência da 8666. É por isso que inverteu-se o processo. Jogo a habilitação para o final, aí eu só preciso verificar da primeira colocada. Se ela for inabilitada, aí eu passo para a segunda. Mas, a princípio, eu só vou analisar o documento de habilitação de uma. E aí isso faz com que também diminua a quantidade de recursos. Porque quando eu tenho que olhar das 20, caramba, posso ter recurso de 20 empresas sobre suas habilitações. Todo mundo entendeu? Então, esse rito aqui, ele vale tanto para a concorrência quanto para o pregão e as demais modalidades. Só que, então, quando é que eu vou utilizar o pregão, quando é que eu vou utilizar a concorrência? Continua aquela lógica, né? Pregão para bens e serviços comuns, só que é a adoção obrigatória. Se eu tenho um bem ou um serviço comum, obrigatoriamente a modalidade vai ser o pregão. Isso está escrito no artigo 29. Pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia que estão nesse dispositivo aqui, que são chamados de serviços de engenharia comum, que eu já vou chegar lá. O grande problema que nós temos aqui, que eu acho que esse problema acaba com a nova lei, não, o problema não acaba com a nova lei, a nova lei vai acabar com esse problema, melhor dizendo, né? É que hoje, a lei do pregão, ela fala o quê? Pregão é para a aquisição de bens e serviços comuns. E a 8666, eu acabei de mostrar para vocês que ela é muito lenta. Então, qual é a tendência que nós temos hoje? O gestor público ele faz de tudo para enquadrar o objeto como comum, para poder fazer por pregão, e não precisar fazer o quê? Uma concorrência, uma tomada de preço. É isso que tem acontecido. Querem ver um exemplo de serviço que não é comum, é chamado de serviço especial. Querem ver um exemplo de serviço especial, mas que todo mundo contrata por pregão? Vou contratar uma empresa para desenvolver um sistema de gestão de pessoas para o meu órgão público. Não vou comprar um pacote de um software já pronto. Vou contratar uma empresa que venha ao meu órgão público, vai estudar a minha realidade e vai desenvolver um sistema. Pode ser qualquer sistema. Eu dei exemplo de sistema de gestão de pessoas. Essa empresa só vai desenvolver um sistema específico, vamos dizer, para o Ministério Público aqui do Tocantins. Isso é um serviço comum ou especial? Especial, né? Por que não é comum? Ele é específico, ele vai ser feito, tá, de acordo com as singularidades, as especificidades daquele órgão. Esse é o primeiro ponto. Ele é um serviço de natureza predominantemente intelectual. O que significa isso? Significa que na hora de eu selecionar a melhor proposta, vocês concordam que pode ter uma empresa de TI que vai usar uma linguagem de programação A, mais moderna, vai fazer por um tempo mais rápido, uma interface diferente. Pode aparecer uma empresa B com outra linguagem de programação, com outra forma de executar, metodologias técnicas distintas, porque é um serviço de natureza predominantemente intelectual, cada um vai fazer da sua forma. Então, eu não posso simplesmente julgar comparando preço, eu tenho que comparar também as metodologias técnicas. Eu tenho que comparar a metodologia técnica da empresa A com a metodologia técnica da empresa B, então isso não é um serviço comum, isso é um serviço especial. Se é um serviço especial, onde é que eu vou descrever esse objeto? Termo de referência ou projeto básico? Projeto básico. Se é um serviço especial, eu posso utilizar pregão? Não. Eu vou utilizar o quê? Na lei nova? Concorrência. Todo mundo entendeu a lógica? Tá? Então, na maioria das licitações que o Ministério Público do Tocantins vai fazer, vai continuar sendo o quê? Pregão. Porque a maioria...
Vou comprar papel, vou comprar cartucho de impressora, vou contratar serviço de limpeza, serviço de vigilância, vou comprar carro, tudo isso é o quê? Comum. Então, vai continuar sendo pregão. Mas, para esses serviços de natureza predominantemente intelectual, então, eu vou contratar por concorrência, não vai ser por pregão. Pregão é para bens e serviços comuns. Continua sendo para bens e serviços comuns. Todo mundo acompanhou isso? Tá? Então, o pregão para obra não pode, mas pode para serviço de engenharia, desde que o serviço de engenharia seja considerado um serviço comum de engenharia. O que é um serviço comum de engenharia? Todo o serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais dos bens. Tá, beleza. Eu não sou engenheiro, mas eu lendo esse texto aqui, essa definição que está na lei nova, eu diria para você que pode ser enquadrado como serviço comum de engenharia. Tá? Então, você está falando de uma manutenção, concorda? Você está trocando um telhado. Você não está mudando, você está preservando as características originais do bem. Você está falando de uma construção que você está manutenindo o telhado, fazendo alguma troca, né? Acredito eu que isso é objetivamente padronizado. Você tem um telhado, você tem algumas opções de telha para colocar, mas é um objeto padrão. Então, eu acho que se enquadra, eu não sou engenheiro, mas eu acho que se enquadra perfeitamente como serviço comum de engenharia. Nesse caso, você vai descrever num termo de referência e vai licitar por pregão. Tranquilo? Tá? Você é engenheiro? Não? Geralmente, quando eu tenho... Existe muita dúvida na prática, tá? O que é um serviço de engenharia, o que é uma obra, o que seria um serviço de engenharia comum. Geralmente, quando a gente tem dúvida, né, pega um engenheiro mais experiente para ver a ideia dele, ou até consulta o CREA. Na hora que o bicho pega mesmo, a gente consulta o CREA. CREA, porque o CREA registra tudo isso, ele vai saber orientar a gente da forma mais adequada. Então, olha, falei do pregão, adoção obrigatória para bens e serviços comuns, inclusive para serviços comuns de engenharia. Né, o concurso ficou muito parecido com o pregão, mas a diferença é que o concurso vai ser... a concorrência ficou muito parecida com o pregão, mas a concorrência vai ser utilizada para quê? Serviços especiais. Concurso, observará as regras e condições previstas no edital, indicará qualificação exigida dos participantes, diretrizes e formas de apresentação do trabalho, condições de realização e prêmio de remuneração a ser concedido ao vencedor. Sabe quando é que a gente faz concurso? Concurso é o seguinte, é quando eu quero contratar, por exemplo, um projeto de arquitetura para um prédio novo que eu vou fazer lá no meu município. Eu quero uma arquitetura diferenciada, então eu vou contratar uma empresa para fazer um projeto de arquitetura. Só que eu resolvi fazer isso por meio de um concurso de projetos. Qual é a diferença do concurso para as demais modalidades licitatórias? É que no concurso eu não vou receber propostas. No concurso eu vou receber o objeto pronto. Cada empresa licitante já vai fazer o projeto de arquitetura e vai entregar o projeto pronto. E eu, que sou da administração, com base nas regras do edital, eu vou comparar os projetos para ver qual projeto se adequa melhor àquilo que eu coloquei no meu edital. O melhor projeto vai ser o vencedor e a empresa que fez esse projeto vai ganhar um prêmio previamente estabelecido no edital. Já viram um concurso de monografia? Como é que funciona? Concurso de monografia? O que é um concurso de monografia? Revista da Receita Federal. Aí vem o edital do concurso de monografia. O tema da monografia vai ser finanças públicas. Olha, a monografia tem que ter no mínimo 10 páginas, no máximo 20 páginas, a letra fonte Times New Roman 12. Aquilo é o edital. Aquilo é um concurso. Como é que eu participo desse concurso? Fazendo a minha monografia e entregando. Se minha monografia for a primeira colocada, o que eu vou ganhar? Um prêmio. Geralmente o pessoal coloca 5 mil, 10 mil reais, e ainda vai ter monografia reproduzida na revista. Isso é um edital de concurso. Tá? Então, isso é o concurso público.
Não tem nada a ver com concurso para vaga, tá? Para provimento de vaga, é outra coisa. Tá? Leilão. Leilão, toda vez que eu escuto a palavra leilão, eu lembro daquele senhor no púlpito, né? Aqui seria exatamente isso aqui, só que com aquele martelo, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Ó, fulano ali, alguém dá mais? Alguém... Não é o leilão? Aí eu pergunto para vocês, quando é que eu faço leilão? Quando eu quero contratar quem dá mais. Quando é que eu vou contratar quem dá mais? Quando eu estou vendendo um bem público. Concordam? Se eu tenho um carro que não serve mais para mim, eu posso doar ou posso vender. Se eu vou vender por meio de um leilão. Para quem que eu vou vender o carro? Para quem me der o maior lance, né? A maior proposta. Isso é o leilão. Então, olha, como é que eu vou fazer o leilão na nova lei? Eu posso utilizar um leiloeiro oficial, na 8666 também é assim, né? Tá? Ou um servidor designado para tal fim. Geralmente, a gente utiliza um leiloeiro oficial que já tem toda a expertise para fazer essa modalidade licitatória. Regulamento para as regras de operacionalização, ou seja, a nova lei de licitações joga a responsabilidade para o regulamento, então quem quiser fazer leilão tem que ter o seu próprio regulamento. O edital precisa ter a descrição do bem, preço mínimo, condições de pagamento, comissão do leiloeiro, locais dos bens, gravames, pendências, tudo isso tem que aparecer no edital. Eu fiz duas licitações de leilão na minha vida, as duas foram no Ministério Público, as duas foram para o mesmo objeto, venda de carros. 27 veículos que nós tínhamos lá no MP, velho já, para vocês terem uma ideia, um dos veículos era um Santana, não me lembro o ano dele, cujo motor estava em cima do banco do motorista. Então, a gente estava vendendo carros, mas para quem interessa pelas peças, ou seja, para ferro velho, era isso. Não é? Sabe qual foi a grande dificuldade para a gente lá no MP? Precificar esses carros. E aí, como é que você precifica um Santana velho sem motor? Como é que você precifica uma Fiat Uno que já rodou mais de 200 mil quilômetros? Perceberam? Então, o que a gente fez? A gente chamou vários leiloeiros no estacionamento do Ministério Público. Esses leiloeiros avaliaram todos os 27 carros. A gente jogou isso numa planilha de Excel com preços totalmente discrepantes e começamos a trabalhar estatisticamente para chegar nos preços. Porque a legislação fala, olha, você vai leiloar, você precisa fixar um preço mínimo. Qual é o preço mínimo? O preço que a gente avaliou. Então, na licitação, quando a gente vai fazer o leilão, aquele preço mínimo é a base. Ó, Santana é no mínimo 5 mil. Se não aparecer ninguém dando mais do que 5 mil, a gente não consegue vender. E aconteceu isso. Sabe o que aconteceu? Dos 27 veículos, a gente só conseguiu vender 24. Porque os outros veículos não tiveram lances acima do nosso preço mínimo. Então, tivemos que fazer o quê? Reavaliar os preços desses 4 veículos. Então, são coisas que acontecem na prática. Outro ponto interessante aqui, não exige registro cadastral prévio, qualquer um pode aparecer lá no leilão, não tem documento de habilitação, a homologação é feita após a fase de lances, fase recursal e pagamento. Isso aqui eu achei legal, que isso não tem na 8666. O que está escrito aqui para a gente entender? Diferentemente das outras modalidades, né, eu exijo documento de habilitação para garantir que aquela empresa, né, ela vai dar conta do objeto. Aqui eu estou vendendo um bem. Qualquer um pode comprar. Mas eu só vou homologar a licitação depois que eu tiver a fase de lances, tiver a fase recursal e o pagamento. Ou seja, o cara paga primeiro. Por isso eu não preciso exigir nada dele, documento de habilitação, nada disso. Porque eu só vou homologar a licitação e entregar o bem depois que ele pagar. Acabou. Então, é um procedimento bem simplificado aí. Entendi. O que vai acontecer aí é o seguinte, né? Por isso que é até importante a gente partir para um leiloeiro oficial, né? Porque quando a gente fala de um leilão, tem que ficar muito claro no edital quais são as pendências, né? Quais são, até o nome que ele coloca aqui, que são os gravames. Né? Então, eu lembro muito de leilão de imóvel. Né? Você vai participar de um leilão de imóvel da Caixa Econômica Federal. Tem que dizer lá no edital o seguinte, o morador está dentro. Não é? Ou o morador está dentro e não paga condomínio há 10 meses. Tudo isso tem que aparecer, porque você tem que saber a regra
daquilo que você está comprando. É a mesma coisa aqui. Quando você vai fazer o edital, tem que dizer tudo bonitinho, né? Aquela pessoa que entrar, se ela realmente ela quiser, ela tem que saber, ó, eu estou me propondo a comprar um imóvel, né? Qual foi a situação do imóvel? É alguém que financiou pela Caixa Econômica Federal, não conseguiu pagar, não é isso? E aí, então, esse alguém continua dentro do imóvel, não paga condomínio há um tempão, e aí essa responsabilidade vai ser minha, que estou comprando, ou vai ser da Caixa Econômica? Geralmente, ela joga a responsabilidade para a pessoa. Então, a pessoa vai ter que se virar. A pessoa vai ter que ter gasto com advogado para tirar o morador. Ou seja, tudo isso tem que aparecer no edital. Tranquilo? E essa modalidade licitatória, que é o grande chamariz da nova lei, né? Assim que saiu o projeto de lei, só se falava do diálogo competitivo. Todo mundo falando, o diálogo competitivo, caramba, modalidade nova, como é que vai ser isso? A gente precisa estudar essa novidade. Isso já funciona muito bem lá na Europa, né? Lá em Portugal também tem outro nome, o pessoal falou, agora não me lembro. Mas diálogo concorrencial em Portugal, é muito utilizado o diálogo concorrencial, que aqui é o diálogo competitivo. Assim que eu comecei a ministrar curso da nova lei, era engraçado, eu já entrava no curso, o pessoal, professor, e o diálogo competitivo? Eu brincava falando assim, esquece o diálogo competitivo. E por que eu falava, e aí continuo falando, esquece o diálogo competitivo? Porque ele vai ser usado em raríssimas vezes. Raríssimas vezes. Sabe por quê? Por causa disso que está aí na lei, no artigo 32. Olha, a modalidade de diálogo competitivo, ela é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições concomitantemente. Olha o Ezinho aqui, ó, concomitantemente. Eu só vou usar diálogo competitivo quando eu for contratar algo que seja uma inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, ou seja, não existe a solução pronta no mercado, ela precisa ser adaptada. E impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, eu preciso ter essas três coisas concomitantes para poder fazer um diálogo competitivo. Gente, isso aqui não é para o dia a dia. Isso aí é uma vez na vida, outra na morte, e a gente vai usar isso aqui. De repente, o Ministério Público nunca utilize. Eu tenho certeza que lá no TCE nunca vou utilizar isso. Governo federal, que está cheio de ideias inovadoras, eu acho que eles vão utilizar. Inclusive, acho que já lançaram um diálogo competitivo. Se não me engano, já tem um edital de diálogo competitivo lançado lá pelo Ministério da Economia. Se não me engano, já lançaram um lá. Mas eu quero só mostrar para vocês que o diálogo competitivo é uma novidade, sim, trazida pela lei nova, só que a gente não precisa ficar desesperado, porque é algo que vai ser muito pouco utilizado na prática. Como é que funciona o diálogo competitivo? Tem mais um ponto. Verifique a necessidade de definir, identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. Então, durante o diálogo competitivo, tem que buscar a solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e estrutura jurídico-financeira do contrato. A ideia do diálogo competitivo é a seguinte: eu quero contratar algo que é uma inovação técnica ou tecnológica. E eu não sei exatamente que solução é essa que eu vou contratar, mas eu tenho a minha necessidade. Então, eu vou chamar o mercado para... Vou chamar mercado significa chamar as empresas para conversar, para me ajudarem no planejamento dessa solução que eu vou contratar. Por isso o diálogo, eu dialogo com as empresas. E aí, então, mais um motivo para o diálogo competitivo ser muito pouco utilizado. Ele é muito demorado, muito demorado. Ele tem 3 fases, o diálogo competitivo. Primeira fase, que a gente chama de pré-seleção. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis
para a manifestação de interesse na participação da licitação. Então, olha, eu já sei a minha necessidade, estou em busca de uma inovação tecnológica, não sei como descrever essa inovação. Faço um edital de diálogo competitivo, de chamamento, primeira fase, para selecionar as empresas que se interessarem. Vou selecionar essas empresas. Os critérios, os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos nesse edital de chamamento e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Então, primeiro momento, digo qual é a minha necessidade, faço esse edital, chamo os possíveis interessados, pré-seleciono os possíveis interessados. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedado. Isso aqui serve para qualquer modalidade, né? Isso aí é vedado sempre. Então, primeira fase, pré-seleção das empresas. Então, vamos imaginar que apareceram 10 empresas, mas só 5 se adequaram ali às regras do edital. Então, pré-selecionei 5 empresas. Vou para a segunda fase, é o diálogo propriamente dito. Vou dialogar com cada uma das 5 empresas. Dialogar, porque a empresa, de acordo com aquela necessidade que eu explicitei no edital, a empresa vai demonstrar como ela pode me atender. Ela vai oferecer uma solução tecnológica para mim, para eu poder escrever lá a definição do meu objeto. Então, olha, a administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante, sem o seu consentimento. Então, essas conversas são individuais. Se foram 5 empresas selecionadas, eu vou marcar um dia para dialogar com a empresa 1, outro dia para a empresa 2. Então, vejam que eu já tinha dado na pré-seleção 25 dias úteis. Agora eu tenho um tempo para dialogar com todas essas empresas. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que realmente vão atender à sua necessidade. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravado. Isso é fundamental, porque as reuniões são individuais. E eu não quero que a administração pública direcione para ninguém. Então, isso vai ser tudo gravado, registrado em ata e gravado, mediante utilização de recursos tecnológicos. Continuando aqui, fase 3 agora. Então, olha, dialoguei com as empresas, construí a solução que eu quero contratar. Agora está na fase competitiva. Essas 5 empresas que dialogaram com a administração estão aptas a ofertar propostas para essa solução que foi definida. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo os registros e as gravações. Iniciar a fase competitiva com a divulgação do edital, contendo a especificação dessa solução que ela construiu após os diálogos. E abrir prazo não inferior a 60 dias úteis, para que os licitantes pré-selecionados possam apresentar as suas propostas. Então, olha só, 25 dias úteis, eu lanço um primeiro edital, eu tenho que dar pelo menos 25 dias úteis para as empresas se manifestarem, para participarem da pré-seleção. Aí a administração vai levar um tempo para conferir a documentação toda e pré-selecionar determinadas empresas. Depois, mais um tempo que não está estabelecido, que a gente vai conversar com todas essas empresas para construir a solução. Depois que construir a solução, vou montar um outro edital com essa solução, e essas empresas pré-selecionadas têm 60 dias úteis para apresentar suas propostas. Gente, isso não vai levar menos que um ano. Não vai levar menos do que um ano para contratar. Tá? Então, só para mostrar para vocês que o diálogo competitivo é uma inovação, sim. O diálogo competitivo é muito bem-vindo para inovações tecnológicas, mas não é algo que a gente vai usar no nosso dia a dia. Todo mundo acompanhou isso? Tá? Aí tem a continuação ali, né? A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes nas propostas apresentadas. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, ou seja, no edital da fase competitiva.
O diálogo competitivo será conduzido por quem? Se lembram lá do agente de contratação, pregoeiro, comissão de contratação? Só a gente pensar aqui. Se é uma inovação tecnológica, é algo de natureza predominantemente intelectual. Então, não é comum. É algo especial. Então, quem vai gerenciar isso é a comissão de contratação. Comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro, inclusive admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico, porque pressuponho que dentro da administração eu não tenho pessoas com conhecimento técnico suficiente para fazer o julgamento. Então, eu posso contratar a empresa de fora para me auxiliar nesse julgamento. Todo mundo acompanhou? Tá? Pessoal, está todo mundo já se preparando para ir embora, né? Já está todo mundo doido para ir embora. Vamos parar por aqui hoje? Pode ser? Pode ser? Então, olha, paramos aqui nas modalidades licitatórias. Amanhã a gente começa às 9 horas da manhã. A gente vai começar aqui dos critérios de julgamento, tá? Depois eu acho que eu vou fazer uma prática com vocês, né, para a gente não ficar só na teoria, hein? Não é isso? Fazer uma prática que acho que merece, né? A gente botar um pouquinho isso tudo que a gente está falando, é muito conteúdo, é muita coisa, né? Fazer um pouquinho de prática para a gente colocar a mão na massa um pouquinho. Pessoal, então foi ótimo o dia hoje. Amanhã a gente retorna no mesmo horário, mesma dinâmica, tá? Mesma dinâmica para a gente continuar. Um abraço para todo mundo, ótima noite, bye bye.